Infelizmente, isso acontece demais, né? Você talvez tenha sido abandonado, se conhecer alguém que foi, pelo pai, pela mãe, pelo marido, que às vezes o marido ou a esposa não trai, mas abandona a família, abandona a casa. Uhum. Hoje eu percebo, assim, Jonathan, que existe uma síndrome. Eu tô criando isso aqui, tá? Tá. Tá vendo? Se fosse para escrever uma parábola hoje do filho pródigo, provavelmente a parábola seria do pai pródigo. Hum. Interessante isso, hein? Que o pródigo é o gastador, né? Uhum. É o Gastou a herança, desperdiçador, gastador. gastou fora. E hoje em dia existe principalmente homens. Tá? Você gasta o tempo que sobra do seu dia com celular, videogame, com amigos, com um monte de coisa. O elogio que você deveria dar para tua esposa, o reconhecimento que você deveria, a riqueza de um elogio, de um reconhecimento que você deveria dar para o seu filho. Cada segundo, tornar o trabalho o dia inteiro. E por que o pouco que sobra você está gastando com outras coisas? Aí o que acontece com a tua esposa, com o teu filho? Ele vai se sentir abandonado. Ele vai sentir que outras coisas são mais importantes, já que no pouco tempo que te sobra, você está fazendo com outros. Então, se fosse pensar nessa parábola do filho, do pai pródigo, cuidado, porque pai, ele é muito responsável pela direção, pela proteção, por limites e pela identidade de uma criança. Repete, por favor. Papel do pai. Proteção, limites, identidade e provisão. Ah, mas assim, eu trabalho tanto e tal. Cuidado, não é só provisão de dinheiro. Que tem muito homem que acha que colocando dinheiro é a mulher que se explica, que faz o que tem que fazer, e não é por aí. Que bom que você trabalha. Mas será que é para colocar o melhor para tua família? Ou é para comprar o carro, a casa, para você mostrar para alguém que você deu certo na vida? Talvez até para mostrar para o teu pai que falou para você que você não ia dar o que presta, para provar para ele aí dentro da tua cabeça que você presta sim. E muitas pessoas elas estão abandonando o que importa e outras estão sendo abandonadas porque existe uma alienação. A pessoa faz algo e deixa o que é mais importante. Então, não seja pródigo. Falei que principalmente homens, né? Mas tem muita mulher que acaba sendo pressionada pela sociedade, pelo marido, e às vezes acaba abandonando o lar, ficando o resto do resto para os filhos. Aí o que vai acontecer depois de um tempo? Essa criança vai virar um adolescente, um adulto frustrado, e vai sentar na minha frente, na sua frente, doente. E por mais que a gente dê um remédio para essa pessoa, se não for resolvida essa ferida do abandono, a compensação do abandono é dependência emocional. Se você precisa de alguém para se sentir bem, sabe aquelas pessoas que às vezes saem de um namoro, vai para o outro, não fica nem um tempinho, tem que estar. Sabe, às vezes você, quando tem que fazer algo, se o teu amigo, se a tua amiga não for com você, você precisa de alguém com você o tempo todo. Se não for para fazer uma sociedade, eu nem começo um negócio, mas peraí. Que dependência emocional de alguém é tão grande essa. A única dependência que presta aqui nessa terra, já falei isso aqui, é a Deus-pendência. Essa aí você pode cultivar. E pendência, por que é Deus pendência? A gente tem que pender, como se fosse um pêndulo mesmo. Nós temos que pender para Deus. Não é pender para o teu amigo, pender, eu preciso dele, eu preciso dela, eu preciso da validação do pastor, do cooperador, do padre. Não. Só tem uma dependência que vai te trazer saúde. Deus pendência. O resto... Todas são patológicas. Exato, ou passivelmente patológicas, passivelmente elas podem se tornar doenças. Tá? Então a ferida do abandono ela gera uma dependência emocional. Você precisa identificar em qual momento da sua vida, fazer esse mapeamento, quem e quando alguém te abandonou. Às vezes são coisas relativamente simples, mas da onde que só por causa daquilo ficou desse jeito? Não dá para prever o impacto de uma dor. A dor dói mais em quem sente. Porque para você, mas de onde já se viu? Olha só, olha a vida que você tem hoje. Tem gente que fala assim, olha a vida que você tem hoje, não era para você estar assim. Não funciona desse jeito com ferida emocional. Não é o tempo, não é a vida financeira que você tem, não é o bem-estar que resolve, porque o espinho está lá dentro da alma, inflamando.
atormentando o corpo, gerando muitas vezes doença, e ele precisa ser identificado e retirado. Você falou da questão da aliança, eu lembrei daquela parte que é de Neemias. Se a gente pensar lá em Jericó, estou misturando a Bíblia, tá, gente? Eu vou e volto assim mesmo. Lá em Jericó teve muralhas que precisaram cair. Tá? Então você precisa, assim como Josué, fazer com que o poder de Deus te traga a luz para você derrubar muralhas dentro da sua mente, coisas que você se nega a ver, coisas que estão em oculto. Porque onde tem algo oculto, tem trevas. No meu entendimento, quem que é o pai das trevas, hein? No seu entendimento, quem que é o pai das trevas? E Deus diz, haja luz E quem que é o pai para poder organizar, né? Pai da luz. Então, se a gente não derrubar as muralhas do segredo, das coisas que estão ocultas, se você não for lá e mapear para derrubar isso, aí a luz de Deus, ela não é que Deus fica limitado, não, tá? Mas é como se você estivesse dando autorização, você estivesse se filiando ao pai das trevas, porque onde tem mentira, algo oculto, existe uma legalidade, muitas vezes, para algo de ruim, que não é só doença, é parte até espiritual acontecendo na sua vida. E não tem remédio que trata isso, não. Só que as muralhas foram derrubadas em Jericó, vocês sabem a história. E Paulo diz, né, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E ele está falando de fortalezas que estão acontecendo na mente, né? Destruindo toda altivez, todo pensamento, todo sofisma que se levanta contra o conhecimento de Cristo. E a ideia que tem ali é de fortalezas mentais, mesmo, de prisões, de lugares onde a gente fica preso, né, amarrado em feridas emocionais, que ele quer, sim, que a gente derrube aquilo, que a gente trate aquilo, feche essas feridas, exponha. Senão as feridas fecham a gente, né? Exatamente. Assim como Raabe, né? Voltando lá para Jericó, ela teve que expor, imagina, guardar os espias lá no meio das palhas, onde ela tinha relação com o pessoal lá. Então, ela expôs, vamos dizer assim, os pecados, os segredos. Mas, doutor Felipe, da onde que se eu contar isso, meu marido vai me largar, minha esposa vai fazer isso, ninguém na igreja vai me reconhecer mais. Então, onde tem segredo, isso daí você está patrocinando o desenvolvimento de uma ferida. E assim como no exemplo de Raab, uma prostituta, que ela trouxe à luz, ela não teve vergonha de mostrar aquilo, e foi lá e reconciliou com a família dela, Jericó tudo caiu. Ela com a família dela. Sabia que boa parte dos transtornos psiquiátricos, eles são hereditários. Então, quer dizer que se você não descobrir os espinhos, os segredos, se você não mapear e derrubar essas fortalezas, essas muralhas na sua mente, corre o risco daí de passar teu filho ficar com depressão, tua filha com ansiedade. Sim. E as emoções... As feridas emocionais, elas são herdadas de alguma forma, né? Eu tô lendo um livro chamado Herança Emocional, que fala sobre a epigenética do trauma. Como a gente tem, sim, impressões genéticas que vão sendo transmitidas quando a gente não trata. Quando a gente trata, a gente está mudando não só a nossa história, mas a história de toda uma geração, né? Que legal. Muito bom, exatamente. Muito bom. Então, você falou de rejeição, injustiça, traição e abandono. Então, e como você comentou, a gente, assim, algumas coisas caem. Então, se a muralha caiu, trouxe luz, a gente também não pode ficar exposto. Aí, assim como Neemias fez, a gente mapeia e a gente reconstrói dentro de princípios, dentro da palavra de Deus, dentro do amor, cimento do amor, ali vai unindo, não é muralhas, e sim são defesas para que o adversário não tenha tanta oportunidade de fazer você sofrer e adoecer. Falamos das 4 feridas.